Olá, gente. Bom dia para vocês. Ou boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você vai ver esse vídeo. Para mim ainda é bom dia. Estou em Chipre, na casa da minha filha. Tem sido um bom tempo aqui, tranquilo, bem tranquilo. Então vamos lá. Hoje vamos estudar o capítulo 2 do livro de Êxodo. Então vamos começar. Foi-se um homem da casa de Levi e casou-se com uma filha de Levi. Bom, nós já falamos sobre isso em outros vídeos, de que a mãe de Moisés era chamada Joquebede e o pai dele chamava Amram. É uma situação meio estranha, porque Joquebede era tia de Amram. Ela era muito mais velha que ele, muito mais velha. Talvez a razão pelo qual Amram decidiu ter uma esposa muito mais velha que ele é pelo fato de que nessa época, o faraó, aquele faraó Melou, Rafa, o nome do faraó. Nessa época, o faraó, ele tinha mandado matar as crianças, tinha mandado as parteiras matar as crianças, então ele não queria ter filhos, né, daquela forma. Principalmente porque o faraó, quando ele percebeu que as coisas... Mas isso aí já foi bem mais na frente, ainda não vou falar sobre isso ainda não. Aquele que ele mandava usar as crianças como tijolo, né? Deixa eu ver quem está me chamando aqui. Então, ele não queria ter filho. E ele não queria se casar. E ele demorou também a se casar. Então, talvez a diferença dele de idade fosse assim, uns 30 anos de diferença só. Então, quando ele resolveu, estava todo mundo falando casa, então ele acabou casando com essa tia dele. Ela teve a primeira filha, não teve problema, que era mulher, né? Faraó não implicava com as meninas, então era Miriam. Quando o segundo menino nasceu, ele também não foi pego, que é Arão. Talvez ainda não estivesse ainda no período de mandar as crianças para o Nilo, né? Jogar fora. Só na época que as crianças as parteiras tinham que matar as crianças, como elas não estavam matando, então, né? Aí depois que veio esse negócio de jogar no Nilo, tá? Primeiro foi as parteiras matar as crianças quando eles eram homens. Como as parteiras temiam o Eterno, elas não fizeram isso. Então, Arão se safou. Mas quando veio o decreto de Moisés, já era para jogar as crianças no Nilo. Mas aí, quando veio esse decreto de jogar as crianças no Nilo, mesmo que fossem pegas depois, era para ser jogada no Nilo, mesmo que elas conseguissem esconder as crianças e ver aquela história de botar uma criança chorando perto, uma criança egípcia chorando perto para saber se tinha uma criança bebê, porque as crianças respondem umas às outras. Aí o Aram resolveu abandonar Joquebede. Não, eu não quero ter mais filhos, já que mesmo velha ela estava tendo filho, que coisa, né? Caso como mulher velha, ainda ela tem filho. Então ele resolveu abandonar a mulher. Mas aí o Senhor despertou em Miriam o espírito profético e o Senhor mostrou para Miriam que haveria de nascer um irmãozinho dela que seria a salvação de Israel, que seria o libertador. E aí Miriam procurou o pai e falou: pai, você tem que voltar para minha mãe, porque vai nascer um menino que vai ser o libertador de Israel. E ele ficou pensando naquilo, até que ele resolveu, voltou, e aí a Joquebede engravidou de novo, gente, uma velhinha de quase 90 anos. Quando Deus tem um propósito, ele faz de qualquer forma, e tinha que ser deles, tinha que ser os dois da tribo de Levi. Então, aí você pensa assim, aquilo tudo foi... Não, quando ela engravidou, ela percebeu que estava grávida. Ela começou a preparar, vai nascer no meio do mato. Aí, nessa época que as mulheres judias já estavam tendo as crianças na floresta.
para não serem pegas. Elas tinham as crianças sozinhas da floresta. Quem ajudava eram as próprias amigas. Tá? E aí, quando o menino nasceu um menino muito bonito, ela escondeu ele lá. Ele ficou escondido na floresta, gente. Quando perceberam que não tinha mais como esconder o menino, aí fizeram estratégia, ela e a Miriam, a filha, fizeram o cesto, betumaram o cesto, colocaram o menino dentro do cesto e falaram a hora que a princesa, porque estava um calor imenso, foi um ano que deu aquele sol que arrebentava tudo. Então a princesa saía e ia tomar banho num riacho perto, né, perto do palácio. Aí a Miriam sabia o horário que ela ia, a Miriam sabia tudo, ela pesquisou antes, gente, não foi uma coisa ao acaso, não. Tanto a mãe como a Miriam que fazia tudo, né? A Miriam que era a cabeça das coisas. Até lá, quando estava lá no deserto, né, no caminho depois da libertação, a Miriam também teve um papel muito importante, sempre. Então a Miriam viu, sabia todos os horários que a princesa vinha, sabia todas as coisas, então colocou o menino lá no meio do junco, naquelas coisas que parece capim, né, aqueles capinzão bem alto, colocou o menino lá dentro do cesto e sabia a hora que a princesa vinha, colocou lá e ficou esperando, ela ficou na butoca. E a mãe estava por lá, ela também não se afastou muito não, ficou ali por ali, né? E aí não aconteceu outra, a rainha viu, a princesa viu, né, o cesto lá, mandou ir lá buscar o cesto e o menino estava lá que chorava, né? E ele era muito bonitinho, então conquistou o coração da princesa na hora. E ela pegou ele e adotou. E a Miriam lá de Butuca, estava esperando, foi lá e falou, oi, né? Eles tentaram acalmar a criança não acalmava, ela foi lá e falou, não, você quer que eu arrume uma pessoa para cuidar da criança? Eu vou lá buscar, se quiser. E a rainha falou, vai. E ela foi, buscou a própria mãe do menino e levou o menino com ela e criou o menino até uma média de 2 anos de idade. Tá? Vamos lá. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma mulher, uma filha de Levi. A mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo ele que era formoso, escondeu por 3 meses. Tá vendo? A história nem fala da Miriam, nem fala de Arão. Quem conta essa história de Arão e Miriam é a tradição judaica. Tá? Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou para ele uma arca de junco e a revestiu de betume e pez, e pondo nela o menino colocou entre os juncos à margem do rio. E a sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe aconteceria. Aqui já faz referência a Miriam, sem falar na época que ela nasceu, porque, né, as situações. A filha de Faraó desceu para banhar-se no rio, e as suas criadas passeavam à beira do rio. Vendo ela a arca no meio dos juncos, mandou a sua criada buscá-la. E abrindo, viu a criança, eis que o menino chorava. Então ela teve compaixão dele e disse, este é um filho dos hebreus. Ele já foi criado dentro do palácio de Faraó, sabendo que ele era hebreu. Tá? Não esconderam isso. Então a irmã do menino perguntou à filha de Faraó, queres que eu te vá chamar uma... Perguntou à filha de Faraó, queres que eu te vá chamar uma ama dentre as hebreias para que crie este menino para ti? Respondeu-lhe a filha de Faraó, vai. Foi, pois, a moça e chamou a mãe do menino. E disse-lhe a filha de Faraó, leva este menino, cria-mo, e eu te darei o seu salário. E a mulher chamou o menino e o criou. Quando, pois, o menino era já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou e lhe chamou Moisés, dizendo, porque das águas os tirei. Gente, a filha de Faraó, lembra que Faraó, quando ele pegou o trono, ele já estava com 20 anos, né? Então ele já era casado nessa época, ele já tinha filho. Então essa menina ela devia ser nova, ela não era uma menina, para fazer o que ela fez, ela tinha que ser nova, né? Para ter dó de uma criança, ainda mais uma criança hebreia, ela tinha que ser novinha, ela devia ter o quê? Uns 20 anos no máximo, ela era uma menina nova. Então, ela falou, agora eu tenho um filho de graça, né? Ganhou um menino de graça. Nesse período da vida de Faraó, teve algumas situações que eu vou contar para vocês, tá bom?
que também está na história judaica. Um tempo antes, uns anos antes, o faraó, o Melô, teve um sonho. E ele sonhou que, eu acho que eu já contei essa história para vocês, tá? Ele teve um sonho e chamou todos os seus conselheiros, os seus magos, os seus profetas. Entre esses magos, entre esses profetas de outros deuses, uma coisa que eu vou contar para vocês também é que na biblioteca de Faraó tinha o nome de todos os deuses que eram adorados naquela época da Terra. Ele fez uma coleção de todos os deuses, tá? Então tinha o nome de todos eles. Então, de cada um desses deuses, ele criou um profeta. Né? Ele criou um profeta, que ele criou um mundo de conselheiros para ver que Deus que era o mais certo. Né? Então, entre esses estava Balaão. Balaão era novo, mas não tão novo. Ele devia ter aqui, uns 30 anos nessa época aqui. Tá? E Balaão, ele já tinha filho. Balaão estava no reino. Ele estava servindo a Faraó nessa época. Tá? O Jetro também estava nessa época. Tá? O Jetro também devia ter uma média de 30 anos. O Jetro, que seria o sogro de Moisés depois. Tá? Ele também estava, ele também era um profeta. Ele também era um sacerdote. Então, ele também estava servindo esse Melô nessa época aqui no Egito. Os dois estavam. Os dois deram interpretação. Tá? O Jetro deu uma interpretação diferente do Balaão. Mas o de Balaão prevaleceu. Balaão tornou todo, nossa, o meu conselho está melhor do que o do outro, né? Era uma competição entre eles também. Tinham vários outros, viu, gente? Tinha muitos. Então, quando Moisés foi levado para o palácio, ele já tinha uns 2 anos e pouco. Quando Moisés tinha uns 3 anos, mais ou menos uns 3 anos, o faraó deu um jantar para todos esses conselheiros dele, todos esses magos, esses sacerdotes, esses profetas, né? E o Moisés, a filha dele estava no coisa também, e Moisés adorava esse Melô, viu, gente? E Moisés gostava dele, era uma criança, né? E o Melô também era apaixonado pelo Moisés. Então, o Moisés gostava de sentar no colo do faraó. E ele está lá sentado no colo do faraó. E a criança, como criança, ele ficou olhando ali para a coroa do Moisés, do faraó, e pegou a coroa, ele subiu do colo dele, pegou a coroa e colocou na própria cabeça. Quando Moisés fez isso, o Balaão já olhou para o Melô, para o faraó, e falou: a profecia que eu te dei, que subiu uma criança e queria tirar o seu trono. Ali foi uma comoção geral. A mãe do menino, a filha do faraó, já começou a chorar, porque sabia que isso era a morte do menino. E aí, Balaão, vão matar. Pode decapitar, que esse menino aí, quando crescer, te prepara. E o Jetro falou: não, gente, é uma criança. Não vamos fazer isso com o menino, não, é uma criança. Vamos fazer o seguinte. E o Jetro pegou e aconselhou o faraó a pegar uma pedra de ônix, que é aquela pedra negra, né, que brilha também, e pegar um tição, pegar um carvão e colocar na frente do menino. Coloca uma pedra de ônix de um lado e o carvão do outro. O carvão está quente. O que o menino pegar, se o menino pegar o ônix, ele é inteligente, esse menino fez isso de pensamento, de cabeça pensada. Tá? Se ele pegar o carvão, ele fez isso simplesmente como uma criança pega qualquer coisa. Ele é inocente. Se ele pegar o ônix, ele é culpado. Se ele pegar o ônix, ele morre. Se ele pegar o carvão, ele vive. E o Moisés, né, na intenção de Moisés, era pegar o ônix, gente. Mas o anjo veio e colocou a mãozinha dele no carvão. O carvão estava quente. Queimou a mãozinha, ele levou o carvão na boca para tentar apagar e queimou a boquinha. Por isso que ele tinha a boca pesada. Então,
Aí se safou Moisés. Mas aí criou uma situação muito difícil entre Balaão e o Jetro. O Jetro percebeu que Balaão estava pensando em matá-lo, aí ele resolveu fugir e voltar para Midian. Não fugir, abandonar o faraó, para o faraó, eu tenho muito business lá, eu tenho a minha mulher, os meus filhos, eu tenho que voltar. Eu tenho a minha terra, os meus gados. E aí ele fez isso. Mas antes de sair, ele foi nos tesouros de Faraó, lá na casa do tesouro, e pegou o cajado de José do Egito e levou com ele para Midian. Ele não quis deixar o cajado de José lá. Tá? E aí, essa é uma situação que aconteceu quando Moisés tinha uma média de 3 anos de idade. E aí, o Jetro voltou para Midian e o Balaão continuou lá. Mas depois nós vamos ver Balaão na frente, gente. Nós vamos ver os dois, mas Balaão nós vamos ver logo depois. Então, vamos lá. E Moisés, nesse período aqui, vamos ver o versículo 11. Ora, aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já homem, saiu a ter com seus irmãos e atentou para suas cargas e viu um egípcio que feria a um hebreu dentre seus irmãos. Olhou para um lado e para o outro e, vendo que não havia ninguém ali, matou o egípcio e escondeu na areia. Essa situação, Moisés devia ter o quê? Uns 20 anos. Qual foi a idade que ele saiu do Egito? Deixa eu ver aqui, eu já escrevi. Moisés tinha 2 dias, 3 dias depois, ele tinha 21 anos. Tinha 21 anos quando ele saiu, quando ele fez isso aqui, essa situação aconteceu. Olha, gente, Moisés ajudava muito o povo. Quando ele tinha uma média de 17, 18 anos, ele saía no meio do povo. Todo mundo sabia que ele era hebreu, todo mundo sabia que ele tinha sido criado pela filha do faraó, e havia muito problema por causa disso. Nós vamos ver que tem problemas depois, quando Moisés volta, por causa disso. Porque Moisés se vestia como egípcio. Ele tinha a cabeça rapada como egípcio, não tinha barba. Moisés era um egípcio, criado no palácio de Faraó. Então ele vestia como egípcio e se portava como egípcio. Então tinha problema entre os irmãos, porque os irmãos achavam que ele tinha traído o povo. Então tem uma certa inveja, tem um certo ressentimento do povo contra Moisés. Ninguém via aquilo como uma mão do Eterno. Eles achavam que Moisés havia traído o seu povo, vivendo no palácio. Então, quando essa outra situação acontece que Moisés tem que fugir, a situação foi justamente essa. Ele matou esse egípcio porque o egípcio tinha abusado da mulher desse hebreu. E quando isso acontecia, a mulher era desprezada e abandonada, porque ela tinha sido contaminada e era considerada impura. Então Moisés foi defender a honra daquela mulher, matando o egípcio para defender a honra, porque se ele matasse o egípcio, significava que ele havia vingado a atitude que aquele egípcio havia feito, e a mulher poderia ser perdoada. Mas o marido dela, ao invés de aceitar essa situação, pelo contrário, ele saiu falando o que Moisés tinha feito. A situação toda foi provocada por causa do marido dessa mulher. Foi. Versículo 13. Tornou a sair no dia seguinte, e eis que 2 hebreus contendiam. E perguntou o que fazia injustiça. Olha, havia um momento de injustiça de um para com o outro. Por que feres o teu próximo? Respondeu ele, quem te constituiu de príncipe entre nós e juiz sobre nós? Olha, respondeu ele, quem te constituiu a ti príncipe e juiz sobre nós? O faraó ainda não havia feito isso, mas isso poderia ser uma possibilidade no futuro, porque Moisés ainda era novo. Mas o povo também não percebeu. Olha, poderia ter tido uma outra forma de tirar o povo de lá, mas o povo, mesmo na ignorância, não permitiu que isso acontecesse. Foi necessário
80 anos e mais sofrimento que nós vamos ver. Pensas matar-me como mataste o egípcio? Olha, ele não. Está vendo como ele era, como eles tinham raiva de Moisés? Eles não acreditavam na honra e no amor de Moisés pelo seu povo. Não. Temeu, pois, Moisés e disse: certamente o negócio já foi descoberto. E quando o Faraó soube disso, procurou matar a Moisés. Este, porém, fugiu da presença de Faraó e foi habitar na terra de Midian e sentou-se junto a um poço. Bom, vamos por parte. Aqui já existe uma situação que na cultura judaica nós sabemos, tá? Primeiro, quem deve ter alertado Moisés sobre isso foi Miriam. Sempre Miriam. Ela deve ter vindo falado: foge, que Faraó já descobriu que você matou o egípcio. Quando ele ficou sabendo disso, ele não voltou para o palácio. Tá? Ele não voltou para o palácio, ele ficou escondido entre o seu próprio povo. Mas quando isso aconteceu, ele deve ter se escondido na casa da irmã dele, na casa de Arão ou na casa de Miriam. Porque esse tempo Miriam já era casada e já tinha filhos. Ele deve ter ficado junto com Miriam, escondido com ela. Mas aí, quando ficou sabendo, ele teve que fugir. Ele não fugiu, ele fugiu para Midian, na verdade, mas a fuga dele foi para um lugar, ele chegou a Midian, mas depois ele desceu para Cus. Cus era, eu vou mostrar para vocês no mapa, tá? A melhor coisa é mostrar no mapa. Deixa eu ver onde que está isso aqui. Está aqui. Olha aqui. Egito está aqui, Cus está aqui. Cus, nessa época que aconteceu isso com Moisés, o reino de Cus estava em briga com outros povos e com povos do lado de cá, ele estava com briga com muitos povos. Moisés saiu daqui, desceu, que tudo é Midian, viu, gente? Ele desceu para cá, veio para cá e foi descendo até chegar em Cus. Ele chegou por aqui, ó, era o campo de batalha, campo de guerra. E eles estavam brigando. Cus está o reino de Cus, o rei de Cus estava brigando com outros reinos. Então, mas Cus, o rei de Cus, ele foi atingido na perna. E a perna gangrenou. E Moisés ficou lá, né, ajudando e tudo. E o rei de Cus, ele treinou Moisés. Porque ele percebeu que não ia viver muito tempo. Ele treinou Moisés e tudo, e Moisés, né, Moisés já era ele já tinha sido treinado no Palácio de Faraó, ele sabia lutar, né? Ele sabia lutar com a espada, ele era exímio. Então, o rei de Cus pegou aquele egípcio, né, para ser o comandante dele. Quando o rei de Cus morreu, ele deixou todo o exército na mão de Moisés. Esse período, gente, não foi um período curto, assim, ele chegou num dia, no outro dia já era, não. Foi um período longo, foi um período de 2, 3 anos, até ele ser atingido e adoecer, e gangrenar, foi muito tempo. Então, ele teve tempo, né, de ser treinado pelo rei e ser colocado como comandante. Quando ele morreu, o rei de Cus falou: olha, você vai me substituir e quando você conseguir recuperar a capital de Cus, você governa e toma conta do meu filho que está lá e faz ele crescer, né, bem e treina ele para ser o rei de Cus. E foi o que Moisés fez. Quando eles chegaram lá, o Balaão tinha tomado conta. Quando o Balaão viu que Cus estava desprotegida, tá? O rei tinha saído para a guerra, ele entrou e tomou conta. Ele e os filhos dele tomaram conta. E ficaram governando enquanto eles estavam na guerra. Quando eles voltaram da guerra, uns 2, 3 anos depois, eles chegaram lá, o que o Balaão fez? Ele fez uma vala em volta da capital de Cus e colocou cobras venenosas
para morar, para ficar dentro desse lugar, fora do muro, né? Então, quando o Moisés chegou, não tinha como passar, né? A ponte fechada, a cidade ficou fechada lá. Eles ficaram lá, gente, uns 2 anos tentando entrar, não conseguiram. Cada um que tentava atravessar ali no desespero, né? Alguns soldados no desespero tentavam entrar para tentar subir, porque as esposas estavam tudo lá, os filhos, tudo dentro da cidade, né, gente? Aí era mordido de cobre, morria. Então, aí o Moisés imaginou uma coisa: falou, ó, todo mundo vai sair para a floresta e arruma uma ave de rapina, um filhote, e cria esse filhote, todos os soldados. Aí todos eles foram caçar um ninho de ave de rapina para pegar um filhote. Pegaram, todos eles pegaram, cada um pegou um filhotinho e criou como se fosse filho, tá? Isso deve ter demorado aqui, uns 4, 5 meses para até criarem essas criaturas, né? Então, eles ficaram como se fosse um animal de estimação. Aí o que o Moisés falou? Agora, quando ele estiver grande, deixa 3 dias, 4 dias, 3, 4 dias sem comer nada. Deixa sem comer nada. Aí no 4º dia a gente vai invadir a cidade. E foi o que eles fizeram. Aí soltaram as aves, eles foram lá comer as cobras, porque estava todo mundo com fome, né? A primeira coisa que viu foi as cobras. Soltaram lá no meio das cobras, e aí eles conseguiram tomar a cidade de novo. Aí Moisés entrou, pegou, né, a cidade novamente, e a criança e tudo. Isso, Moisés ficou nesse reino, como governador desse lugar, ele ficou uns 20 anos, gente. Até criar aquele menino, filho do rei, e deixar ele lá. A mulher do rei queria, porque queria casar com Moisés, claro. Moisés era muito bonito, mas Moisés resistiu e falou, não, eu não quero contaminar, né? E aí a mulher ficou muito ressentida com Moisés. Aí Moisés viu que a situação estava complicada. Depois, né, ele já estava com uns 60 anos, gente. Quando isso aconteceu, chegou a acontecer, ele já estava com uns 60 anos. Olha que ele saiu do Egito com 22. Ele já estava com 60 anos. Uma média de 60 para mais. Tá? E aí foi quando ele resolveu ir embora. Aí deixou a cidade com o filho do rei, né, de Cus, e aí ele subiu novamente, cruzou o rio, cruzou o Rio Vermelho, e aí ele foi para o outro lado, que era Midian, que era onde morava o Jetro, tá? Que era onde morava o Jetro. Vamos lá? Continuar a nossa história. Qual que é o versículo? Versículo 16. O sacerdote de Midian, que era o Jetro, que tinha sido aquele que viu Moisés e salvou a vida de Moisés, tá? O sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram tirar água e encheram os tanques para dar de beber ao rebanho do pai. Então vieram os pastores e as expulsaram dali. Moisés, porém, levantou-se e as defendeu e deu de beber ao rebanho delas. Moisés era um homem de guerra, né, gente? Ele sabia como lutar. Podia ter 10, 15 pastores ali que ele ia acabar com todos eles assim, rapidinho. Quando elas voltaram a Reuel, seu pai, este lhes perguntou, como é que hoje voltaste tão cedo? Responderam elas, um egípcio nos livrou da mão dos pastores e ainda tirou água para nós e deu de beber ao rebanho. Tem hora que fala Reuel, tem hora que fala Jetro, tá, gente? Então é meio complicado. Ele devia ter 2 nomes, né? Um devia ser numa língua, outro devia ser na outra, não sei. Responderam elas, um egípcio nos livrou da mão dos pastores e ainda tirou água para nós e deu de beber ao rebanho. Viu como ele ainda se vestia, mesmo estando lá em Cus, mesmo assim ele se vestia como um egípcio. A cabeça rapada, sem barba. Né? E ele perguntou às suas filhas, onde está ele? Por que deixaste lá o homem? Chamai-o para que coma pão. Então Moisés concordou em morar com aquele homem, o qual lhe deu uma filha, a sua filha Zípora. E ela deu à luz um filho a quem ele chamou Gerson, porque disse, peregrino sou em terra estrangeira. Gente, aqui também tem mais história, que aqui não está escrito.
Quando o Jetro convidou, quando o Reuel, o Jetro, convidou Moisés para comer, ele conversou com Moisés e tudo. E ele percebeu que alguma coisa não estava certa. E ele falou assim, olha, tem alguma coisa errada aí. Falou com a filha, tem uma coisa errada aí. Um egípcio fugindo, o Egito vai mandar buscar esse rapaz. O faraó vai mandar buscar esse rapaz. É claro que ele não lembrou, ele não reconheceu Moisés. Quando ele viu Moisés, Moisés tinha 3 anos de idade. Moisés agora estava com 60 e tanto. Então não tinha como reconhecer Moisés. Mas como ele era egípcio, ele se vestia como egípcio, ele falou, esse homem está fugindo. O que ele está fazendo aqui? Então ele falou, então vamos fazer o seguinte, falou para as filhas, eu vou prender ele lá no calabouço, ele vai ficar lá até que o Egito venha atrás dele, ou alguém venha procurar por ele. Aí a gente fala, não, está lá no calabouço, eu prendi ele, está preso, pode levar. E foi o que ele fez. Ele colocou Moisés dentro do calabouço, dentro do lugar de prisão que ele tinha na casa dele. A Zípora se apaixonou pelo Moisés logo de cara, né, gente? E aí, ela, com dó de Moisés, à noite ela ia lá e levava comida para Moisés, porque o que o sogro, o que o Jetro falou para ele é o seguinte: você é pão e água. Pão e água. Como ele era um homem muito grande, pão e água não ia sustentar ele. E a Zípora falou: não, vou proteger esse homem. E ela passou a levar para ele à noite a comida para que ele comesse. E os anos passaram e Moisés preso. Então chegou um tempo que a Zípora mesmo foi lá e falou, pai, ninguém veio atrás do egípcio, então não deve ter nada, ele não deve ter feito nada errado, não. Aí ele falou, nossa, esse homem ainda está lá, ele ainda está vivo? Vamos ver se ele ainda está vivo, né? E foi lá e o homem estava vivo, muito bem, obrigado. Aí tiraram ele do calabouço e a Zípora pediu ele em casamento para o pai. E o pai deu a Zípora para ele. Aí ele teve o primeiro filho. Quando ele teve o primeiro filho, o Jetro não deixou, o Reuel não deixou que ele circuncidasse o menino. Mas entre o nascimento do primeiro menino e o segundo menino, aconteceu um incidente. Moisés, andando pela casa, ele encontrou, por certo, o Jetro mesmo, o Reuel mesmo, o sogro mesmo, mostrou para ele os tesouros que ele tinha, né? E ele foi na casa do tesouro do sogro e chegou lá, ele viu o cajado. E ele foi e pegou o cajado. Quando ele pegou no cajado, as pedras preciosas que tinha no cajado brilharam. Aí Jetro percebeu, esse homem é alguma coisa. Aí ele passou a usar aquele cajado. Tá? Aí Moisés passou a usar aquele cajado que era de talvez por esse tempo, talvez Moisés já tenha contado para ele que, na verdade, ele era um hebreu. E, por certo, aí Moisés deve ter contado para ele que ele foi criado, por isso que ele se vestia como egípcio, que ele foi criado, talvez ligou na cabecinha de Jetro, na cabeça de Jetro, a história que ele havia presenciado. Não sei. Aí a gente já não sabe. Mas que Moisés falou para ele quem ele era, ele falou depois. Talvez Jetro tenha reconhecido aquele menino de 3 anos, que ele viu que ele salvou. Porque aí, a partir daí, ele teve respeito por Moisés. Porque quando o segundo filho nasceu, ele já deixou que Moisés circuncidasse o menino. Porque aí ele já sabia quem era Moisés. Quando o primeiro filho nasceu, ele não sabia quem era Moisés. Ele não sabia que Moisés era um hebreu. E que a tradição de Moisés era circuncidar o menino. Vocês estão percebendo? E por que você sabe, Miriam, que o primeiro não foi circuncidado, o segundo foi? Lembra quando Moisés voltou e que o anjo queria matar Moisés porque ele não havia circuncidado o primeiro? Por aí. Então vamos lá. Eu acho que aqui já tem bastante informação.
É, quando ele fugiu para Cush, quando ele chegou a ser o rei de Cush, ele tinha 27 anos, tá? Quando ele foi o governador de Cush, ele tinha 27 anos. Então, ele passou dos 22 até os 27 como um soldado do rei de Cush. E quando ele conseguiu entrar em Cush, ele tinha 27. Quando ele saiu de Cush, ele já tinha 60 e tantos. Tá? Então, quase 20 anos ele ficou como governador de Cush. Tá? Esse ano que ele se tornou um governador de Cush foi no ano 157 do povo de Israel no Egito como escravo, o ano 157. Já tinha 157 anos que o povo estava cativo. Tá? Ele ficou no ano 180. No ano 180, Moisés, nessa época, estava em Midian. No ano 180 do povo no Egito, uns filhos de José do Egito, da tribo de Efraim, resolveram que estava na hora de voltar para Canaã. E aí eles resolveram fazer um levante. 13.000 homens da família de Efraim resolveram voltar para Canaã. Não era a época do Eterno, o Eterno ainda não tinha estabelecido nada, Moisés ainda não estava preparado, mas mesmo assim eles foram. Moisés nessa época já estava em Midian, já estava casado, tá? E aí, esses 13.000 homens caminharam, pensando, eles não levaram muita coisa para comer, nem muita água. Coisa de criança, eu acho, coisa de menino novo, que não pensa direito. Vazaram para lá. E aí, gente, aconteceu que quando eles chegaram na Filistia, que na época era Gaza, que hoje é Gaza, lá na Filistia, os filisteus impediram eles de passar. Eles aí pediram comida e eles falaram, não, vocês não vão comer nada e não tem água também para vocês não. Eram 13.000 homens. E eles resolveram, esses 13.000 homens resolveram que ia saquear os pastores. Pegaram as ovelhas, roubaram as ovelhas, mataram as ovelhas, mas os pastores fugiram e aí levaram a notícia, 13.000 homens da tribo de Israel está aqui, eles vieram para invadir. Como os filhos de Ismael já tinham raivas de Esaú também, ajuntou todo mundo e vieram contra os filhos de Efraim. Vocês imaginam o massacre que foi. Escapou um dos filhos de Efraim, que voltou correndo para o Egito para falar o que tinha acontecido com os irmãos deles. Morreram todos. É uma lição para nós aprendermos. Nunca, como é que eu vou falar? Nunca traspasse o tempo do Eterno. Não tenta agilizar o que o Eterno falou que vai fazer. Hoje nós temos aí todo mundo falando, é o Papa, é o último Papa. Não, gente, não é o último Papa, não vamos apressar o Eterno. Eu falei para minha filha essa semana, gente, se o povo soubesse o que vai ser o terrível dia do Senhor, eles não ficavam falando para ele vir, porque vai ser muito triste. Vai ser muita matança. Gente, para que tudo acontecer lá em Israel, para que o templo seja construído de novo. Vocês imaginam a destruição que vai ser antes. Se você não está preparado para sofrer, não peça. Se você não está preparado para sofrer, não fala bem, ora bem, Senhor Jesus, porque a volta de Jesus não vai ser assim. O que Jesus falou? A minha volta vai ser como o ladrão que entra. Quando o ladrão entra na sua casa, ele faz o quê? Ele destrói, ele mata. Então, ele mesmo fala, Jesus mesmo fala. Você espera quando o ladrão vem? Você se prepara.
Você se prepara. Então, se você não está preparado para sofrer, não peça que o dia do Senhor volte. Esse povo aqui, os filhos de Efraim, tentaram apressar o plano do Eterno. O que aconteceu com todos eles? Morreram. Só sobrou um para contar. O Senhor deixou um para contar. Isso foi no ano 180 dos filhos de Israel no Egito. Tá bom? Moisés estava lá em Midian. Moisés não ficou sabendo nada, só ficou sabendo depois. Então, agora vamos passar para uma parte triste, tá? Esse vídeo está ficando longo, mas vocês bem comigo aí. No decorrer de muitos dias, morreu o rei do Egito, e os filhos de Israel gemiam debaixo da servidão, pelo que clamaram e subiu a Deus o seu clamor por causa dessa servidão. Versículo 24. Então Deus ouviu-lhes o gemido e lembrou-se do seu pacto com Abraão, com Isaque e com Jacó, e atentou Deus para os filhos de Israel, e Deus os conheceu. Vamos para uma parte muito triste agora. Esse Melou, no final dos dias dele, depois de toda a maldade. Gente, ele começou no ano... Que ano foi? No ano 130, né? E ele foi até o ano 2000, até o ano 206. Olha, tanto tempo que esse homem reinou. Ele morreu com quase 100 anos, com 90 e poucos anos. Ele reinou muito tempo. Ele morreu com 90 e tantos, quase 100. No final da vida dele, ele foi para uma guerra, aquelas guerras que eles faziam, né? Ele foi para tal da guerra e ele foi atingido na perna e quase morreu, e foi atingido também na cabeça. E ele gangrenou o corpo inteiro. E ele também sofria de lepra. Deus deu lepra no corpo dele por causa das maldades que ele fazia. Mas aí, gente, ele duplicou a maldade dele. Porque quando o Balaão foi tirado, porque Balaão que estava lá em Cus, quando Moisés entrou, ele fugiu de Cus e voltou para o Egito. Ele fugiu de Cus, lá, quando Moisés conseguiu pegar a cidade de novo, ele fugiu para o Egito. Quando ele chegou no Egito, ele começou a fazer as maldades dele também de novo, né? Aconselhar o Melou a fazer maldade. Uma das maldades que ele aconselhou é que ele falou que se o faraó pegasse o sangue de criança hebreia e tomasse aquele sangue, ele ia ser curado. E aí vocês imaginam o que ele fez. Essa foi a última maldade desse Melou. Ele começou a usar bebês que nasciam, o sangue dos bebês que nasciam, para se curar. E quanto mais ele fazia isso, mais ele apodrecia. Ele apodreceu de uma tal forma que ele não pôde nem ser embalsamado. Pedaços dele iam caindo. Assim foi que morreu esse tal dele Melou, esse faraó. Podre. Podre. Mas a maldade dele foi muito grande. Quantas crianças egípcias, quantas crianças hebreias morreram para dar sangue para esse homem? Ele morreu no ano 206 do exílio dos filhos de Israel no Egito. E aí, o filho dele, o irmão da mãe de Faraó, o irmão da mãe de Moisés, da adotiva, né? O irmão da mãe adotiva de Moisés pegou o trono e ele chamava Adicam. Esse Adicam deve ter sido criado, deve ter visto Moisés pequenininho, né? Mas ele nunca ia reconhecer Moisés quando Moisés voltou para o Egito. Então vamos lá, gente. Capítulo 3 vai ser justamente esse.
a volta de Moisés para o Egito. Que Deus te abençoe, te dê um bom dia. Tchau, tchau.